pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula de Organização de Computadores. Meu nome é Vanderlei, eu sou aluno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, IFTM. O tema da aula de hoje é circuitos lógicos. Vamos aprender como se combinam as portas lógicas e se extrai a equação booleana. Essa aula é uma continuação da última aula que falava bastante sobre as portas lógicas. Bem, os tópicos da aula de hoje serão o seguinte: revisão das portas lógicas, para quem não viu ou não está lembrado da aula anterior. Vamos extrair equações booleanas a partir de circuitos lógicos. Vamos fazer circuitos lógicos a partir das equações booleanas. E no final, vamos construir uma tabela da verdade das equações booleanas. Revisão de portas lógicas. Como foi visto na última aula, portas lógicas são circuitos digitais que executam as funções matemáticas criadas por George Boole. É um matemático inglês que baseou em toda a sua teoria nas teorias dos filósofos antigos como Platão, Aristóteles e Sócrates. Normalmente as portas lógicas são combinadas para formar circuitos mais complexos, com o objetivo de aumentar as condições para se ligar a uma saída. Na aula anterior, analisamos as portas lógicas separadamente. Hoje nós vamos fazer uma combinação entre elas. Esses circuitos podem ser representados por diagramas ou equações booleanas. No lado esquerdo temos um exemplo de um diagrama digital com portas lógicas e no lado direito temos um exemplo de uma equação booleana. Continuando a nossa revisão, vamos ver os principais tipos de portas lógicas. A principal entre elas é a AND, a saída dela A e B. Escreve-se A vezes B, mas o correto é pronunciar A e B. Temos a porta OR, que a saída dela é A ou B, apesar de estar escrito A mais B, pronuncia-se A ou B. Temos a porta NOT, que a saída dela é A barrado, isto é a entrada inversa. Essa porta também é chamada de inversora. Bem, temos outras portas importantes como a NAND, que é a mesma coisa que a porta AND, porém com uma inversora na saída. É uma AND com a saída invertida. Temos a NOR, que é a OR com a saída invertida. E temos ainda a XOR, ou exclusivo. Essa porta é muito utilizada em circuitos e quando as duas entradas são iguais, a sua saída é zero. Bem, vamos fazer equações booleanas a partir de um diagrama de um circuito. Primeiro vamos montar no circuito. Pegamos uma porta AND, ligamos a entrada A, a entrada B, pegamos uma outra porta, a porta OR, ligamos a saída da porta AND na entrada da porta OR. Pegamos um outro sinal de entrada e ligamos na segunda entrada da porta OR. Bem, são duas portas combinadas. O que teremos na saída? Primeiramente, analisamos a primeira porta. A saída dela é A e B. Analisamos apenas as duas entradas dessa porta. Depois, transportamos essa saída para a entrada da segunda porta. Transportamos a entrada do circuito C para a entrada da segunda porta. Analisamos agora apenas a segunda porta, com duas entradas, A e B ou C. A saída fica dessa forma. Analisamos sempre portas separadamente e sempre os sinais de entrada. Vamos fazer um exemplo de um circuito um pouco mais complexo. Ele assusta no início, mas vocês vão ver que a facilidade é a mesma. A entrada A do circuito ela está indo em dois lugares. Vamos transportar para a última porta do circuito e vamos transportá-la para a primeira porta AND. A entrada B do circuito está entrando uma porta inversora e logo depois entra na primeira porta AND. Após sair da inversora, o sinal B passa a se chamar B barra. Analisando essa primeira porta AND, temos na saída A e B barra. Sempre analisando os circuitos com calma e separadamente. Vamos analisar agora a segunda
a segunda porta AND. Nela temos a entrada C e D. Na saída, como disse, teremos C e D. Pronto. Vamos transportar a saída para a entrada da última porta do circuito. Assim, vamos analisar apenas a última porta com as 3 entradas. A solução, a saída será A ou AB barra ou C e D. Pronto, o circuito está resolvido. Por mais complexo que eles possam parecer, durante a análise analisamos sempre as portas separadamente, limitando as entradas dela. Agora vamos fazer o contrário. Vamos criar um circuito lógico a partir de uma equação booleana. De repente, é comum pegarmos, como disse, as portas podem ser representadas por diagramas ou simplesmente por equações booleanas. Quando temos a equação, primeiramente temos que construir o esquema básico de entradas das portas lógicas. Pegamos o sinal A e criamos uma linha, e criamos a linha invertida do sinal A, que seria o A barra. É a mesma coisa que o sinal A passando para uma porta inversora. Criamos a linha de entrada B e a linha de entrada passando por uma porta inversora. Esse é o nosso B barra. Criamos a linha de entrada C e a linha de entrada após uma inversora. Esse é o nosso C barra. Agora sim, vamos ver nossa equação e escolher quais portas serão necessárias. O primeiro termo que nós temos ali é uma função E, tá? A e B. Então vamos usar a porta AND. Vamos ligar na entrada A e na entrada B. Porém, existe uma barra em cima do A e B. Isso significa que não é a porta AND, ela está invertendo sua saída. Ela passa a ser uma porta NAND. Então, representamos a inversão de saída com uma bolinha. Ok. Vamos ver o segundo termo da equação. É B e C. Porém, B barrado, ou seja, B invertido, e C invertido. Vamos colocar na segunda porta. E agora a entrada serão as entradas barradas. Veja bem, o sinal B está depois da inversora, então é o B barrado. E assim também acontece com o sinal C, ele está depois da inversora, então é o C barrado. Nesse caso, não temos uma barra única em cima da função B e C, então é a porta AND. Ok, depois de analisarmos dois termos separadamente, vamos juntar. Existe o sinal de mais, que indica função OR. Para executar a função OR, utilizamos a porta OR. Ligamos o primeiro termo, que é o A e B barra, e o segundo termo, B barra e C barra. Ok, a nossa equação está quase pronta. Mas percebemos que existe uma barra invertendo todo o circuito. Essa barra é representada no diagrama por uma bolinha. Essa bolinha inverte todo o circuito. Assim, o nosso circuito está representando essa equação. AB barrado ou AB barra C barra, todo barrado. Depois de termos o circuito, vamos utilizar o mesmo. Depois de termos o circuito, vamos usar a mesma equação. Temos que montar a tabela da verdade. Através da tabela da verdade, podemos saber em qual situação teremos a saída ligada ou desligada. Se montarmos aquele circuito eletronicamente e ligarmos uma lâmpada na saída, poderemos, através da tabela da verdade, podemos descobrir com qual combinação essa lâmpada realmente se acenderá. Bem, a tabela da verdade, primeiramente construímos todas as possibilidades possíveis das entradas A e B. É o que está demonstrando aqui, conforme já foi demonstrado com mais clareza na aula anterior. Depois fazemos as funções da equação. A primeira função é a e B barrado. Normalmente fazemos isso mentalmente. A função A e B, 0 e 0, daria 0. Como está barrado, o resultado é 1.
0 e 0 da segunda linha daria 0. Como está barrado, o resultado é 1. 0 e 1 daria 0. Como está barrado, o resultado é 1. E assim sucessivamente. Na sétima linha, 1 e 1 daria 1. Como está barrado, é 0. E na última linha, 1 e 1 daria 1. Como está barrado, é 0. Existe uma maneira mais fácil para não ter que fazer essa conta mentalmente, podemos fazer passo a passo. É o que vai ser feito no próximo termo, que é B barra C barra. Primeiro, invertemos um sinal, uma entrada de cada vez. Eu posso simplesmente inverter a entrada B. O B barra é a entrada B invertida, onde tinha 0 no B, eu tenho 1 no B barra, ou seja, é o inverso, a coluna 5 é inverso da coluna 2. Farei a mesma coisa com a letra C, a entrada C. C barra é o inverso da coluna 3, onde eu tenho 0 na coluna 3, eu coloco 1 na coluna 6. Assim, quando eu for analisar, eu não vou mais analisar as colunas 1, 2, 3. Eu vou analisar a coluna 5 e 6, porque elas já estão com sinais invertidos. A função B barra C barra fica dessa forma. Então, na coluna 7, eu vou fazer a função entre a coluna 5 e 6, ou seja, B barra e C barra. Assim fica. 1 e 1 é 1. 1 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 0 e 0 é 0. 1 e 1 é 1. 1 e 0 é 0. 0 e 1 é 0. 0 e 0 é 0. Na verdade, fica mais fácil de eu fazer a análise analisando o circuito já invertido. Bem, continuando agora, eu preciso fazer a função OR. Só que dessa vez, a função OR é entre as colunas 4 e 7, porque elas já estão feitas aqui. Fica dessa forma. A e B barrado é a coluna 4, ou B barra e C barra é a coluna 7. Então eu tenho que fazer a função OR entre a coluna 4 e 7. Ficando assim. 1 e 1. 1 ou 1 é 1. 1 ou 0 é 1. Ou seja, e assim sucessivamente. Só teremos 0 no final. Teríamos 0 ou 0 é 0. Mas ainda não acabou. Lembramos que existe uma barra. E essa barra faz a inversão de todo o circuito. Pronto. Simplesmente, nossa saída é a coluna 8 invertida. Com isso, chegamos à conclusão que se eu ligar uma lâmpada no final do circuito, essa lâmpada só vai acender quando eu tiver o sinal 1. Para eu ter o sinal 1, eu preciso ter a configuração das entradas A, B e C como está na sétima linha ou na oitava linha. Ou seja, 1, 1 e 0 faz a lâmpada ligar, 1, 1 e 1 faz a lâmpada ligar. Qualquer outra combinação diferente dessa, a lâmpada não se acenderá. Esse é o princípio de simplificação do circuito. Fazendo uma tabela de verdade, chegamos à conclusão que não são úteis as outras combinações, somente as combinações que nos interessam. Porém, isso vai ficar para uma outra aula. Espero vocês até lá. Bem, os tópicos apresentados de hoje foi uma pequena revisão de porta lógica, foi apresentado os circuitos lógicos com equações booleanas, fizemos a conversão de um circuito em equação e uma equação em circuito, e por final construímos uma tabela da verdade. Fica a dica aí que essa tabela da verdade pode ser simplificada, mas isso é uma próxima aula. Obrigado e até mais.